teus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado o santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia todos. E ele não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Na verdade, nós bem sabemos que Jesus ele inicia o seu ministério em Caná da Galileia, mas o seu ministério público diante das multidões começou no templo. E o ministério de Jesus ele vai terminar no templo. E se você tiver um olhar bem acurado, você vai ver que a primeira ação pública de Jesus, ele foi batizado publicamente, mas as pessoas não o conheciam. Ele estava em Caná da Galileia, entre poucas pessoas, publicamente sim, mas agora diante de uma grande multidão ele começa no templo e ele finaliza no templo. Então significa que há um grande ensino aqui para nós. No contexto anterior, Jesus ele estava em Caná da Galileia e ele operou aquele grande milagre no casamento. O cerne daquela operação do milagre era dizer assim: olha, o Messias chegou. Os rudimentos antigos se cessaram, agora há uma nova aliança. Por isso aquela água nas talhas antigas, talhas de purificação, transformadas em vinho, e um vinho superior aos demais. Era isso que era o significado daquele milagre. Nós falamos do propósito secundário, terciário, e aplicamos para nós, mas esse era o contexto. Só que agora Jesus ele vai mostrar ao povo todo o que ele estava fazendo. Agora ele começa a reforma pela sua casa. Ele diz: eu sou o Messias, eu cheguei, eu sou a nova aliança. E por onde que ele começa? Pela sua casa. E queridos, nós estamos aqui agora diante de Deus. A reforma não começa no ambiente do Padre Eustáquio, na Sexta Igreja, na Pampulha. Não, começa na casa onde ele habita. E nós somos o tabernáculo do Senhor. O propósito de Jesus é trabalhar no meu e no seu coração. Nessa semana agora, no dia de hoje, nós estávamos pregando aos nossos irmãos lá no acampamento e o tema hoje foi rejeição. E nós falamos sobre o fato de passarmos por rejeições. E eu disse, aplicando todo o texto aos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos permite passar por desertos de rejeição para que aprendamos a ser trabalhados pelo Deus vivo, porque ele está em reforma contínua desse templo aqui. E eu me lembro muito de uma pregação que eu sempre tinha ouvido meu pai, mas ela só deu um clique há uns 5 anos atrás, quando eu convidei meu pai para falar lá na Sexta Igreja. Pouquíssimas pessoas, era Natal, próximo do dia de Natal, e ele usou um simbolismo que eu tinha ouvido falar e de fato não tinha atinado. Jesus Cristo ele nasceu em humildade, mas ele veio em primeiro lugar para uma estrebaria. Ele tem dito que ele começou ali, o seu nascimento veio num local imundo. E o propósito do Senhor Jesus Cristo nessa figura de vir ao mundo e estar num local imundo, de fezes de animais, impróprio para alguém estar, foi ali que ele começou a sua obra. Ele começa limpando o templo, e ele começa com seu sangue sendo derramado que nos purifica de todo pecado. Quando Cristo veio habitar em nós, queridos, nós somos uma estrebaria fétida. Nós somos um templo cheio de ídolos. E o Senhor Jesus Cristo está limpando as nossas vidas. E as circunstâncias são meios pelos quais o Senhor nos limpa. E nessa noite, queridos, eu quero trazer algumas lições para nós. A primeira lição, quando olhamos para esse texto, é que Jesus ele sempre vai começar a reforma por cada um daqueles que são seus. O texto nos diz que estava no período da Páscoa e Jesus se dirige ao rei. E aqui, queridos, nós bem sabemos e conhecemos essa história, que Jesus ali ele vai limpar toda aquela sujeira, nós falaremos no segundo ponto. Mas o tema central aqui de João é que ele começa a restauração que vai apontar para a sua morte, a restauração
com aquilo que está corrompido, porque nós fomos chamados para ser templo do Espírito Santo. Nós nascemos em pecado e o Senhor Jesus Cristo vai operar a obra de restauração em nós. A obra de restauração, ela não é parcial. E eu imagino que a gente mesmo, quando vai fazer uma limpeza dentro de casa, eu sei que alguns têm um dom de ir até o final, de limpar tudo, toda a louça, toda a roupa, de passar todas as coisas. Mas sabe aquele dia que a gente está com aquela preguiça? Aquela preguiça difícil, que a gente deixa alguma coisinha para o dia de manhã. E até mesmo a gente às vezes vai contratar alguém para fazer uma reforma em casa. Certamente já passaram por essa luta, tem que fazer uma reforma em casa, e vem aquela pessoa e começa o trabalho e fica as coisas pela metade. Né? Estudando, a gente estava aqui pernando com algumas coisinhas e fica uma pendência aqui, uma pendência ali. E a gente sabe que por nós mesmos, tudo que a gente às vezes começa, os nossos projetos, está cheio de projetos nas nossas vidas que ficam pela metade. Eu disse hoje lá também para os meninos, eu disse nós temos algumas certezas. E conforme até ouvimos na casa do Sonali, né, acho que foi 2 semanas atrás, uma das certezas é que nós vamos falhar e projetos nossos vão ficar pela metade. Projetos nossos vão ficar pelo meio do caminho. Mas o projeto do Senhor Jesus Cristo, queridos, não falha. Ele vai restaurar cada um dos seus. Nenhum dos seus vai ficar de fora dessa sua restauração. A lição que nós vemos nesse primeiro ponto é que aquele que começou a reforma, ele é poderoso para santificar a sua casa e o seu povo pela sua vida. Jesus santifica vidas dos crentes. Jesus vai santificar famílias dos crentes. Jesus vai santificar a sua igreja. E, queridos, de forma muito clara, para todos vocês, para todos nós, Jesus ele vai santificar também esse mundo. Lembre-se, a gente acabou de ler o texto de Apocalipse. Nos contextos anteriores, nos é dito que o Senhor voltará. E ele vai julgar toda a terra. E é tão interessante que ficaremos ali em silêncio. A metáfora usada, o simbolismo é 30 minutos de silêncio. E todos parados, não vai haver fuga diante dele. Não vai ter como escaparmos do juízo do Senhor. O Senhor vai restaurar este mundo, queridos. Nós, às vezes, e eu quero encerrar esse primeiro ponto, porque se a restauração vai começar pela sua casa, a restauração vai culminar nesta terra que vai se tornar a casa e a habitação de Deus com o seu povo, a Nova Jerusalém. E se você, nessa semana, foi cometido de momentos de desânimo por conta do seu trabalho, por conta da sua vida, eu queria que você voltasse para a sua casa hoje lembrando que o Senhor ele está restaurando a sua vida. Eu sei que você pode ter entrado e vivido momentos difíceis em pecado ou em desânimo, mas o Senhor não deixou de operar nessa semana na sua vida. E não vai deixar de operar no restante do tempo. Esse é o propósito do Senhor. E quando Ele disser, Tiago, a minha obra aqui se operou completamente, o propósito para a sua vida aconteceu, Ele vai nos chamar. E o Senhor só vai nos chamar quando aquilo que Ele propôs na nossa história de nos redimir por completo, aqui, de nos usar, se completar. Até o último instante do nosso viver. Em segundo lugar, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele começa a obra, mas o Senhor também é o Deus de disciplina. Isso deveria nos trazer temor. Quero explicar para os irmãos o que estava acontecendo ali. Jesus, quando ele chegou no templo, ele viu os cambistas. Lembremos, era a Grande Jerusalém. E ali, os cambistas eles vendiam os animais. E quando ele chega ali, queridos, ele viu todo aquele cenário. Mas para a gente entender o que era o pecado. Porque, lembremos, no próprio palavra de Deus dizia assim, se você mora longe, primeiro, era necessário que 3 vezes ao ano as pessoas descessem a Jerusalém por causa das 3 festas que existiam para oferecer sacrifício ao Senhor. Pelo menos uma dessas festas eles tinham que ser obrigados a ir, uma vez ao ano, pelo menos. Ou se era a pessoa muito pobre, tinha dificuldade, ela tinha de ir, pelo menos, para a capital para oferecer sacrifício ao Senhor. Não existia aqui o culto dominical. As pessoas guardavam o Shabat, né? Depois do exílio tinha sinagogas, mas antes não tinha sinagoga, era só o templo. Então as pessoas, queridos, elas tinham ali esse dever semanal de levar a sua oferta. Só que, como pegar, por exemplo, um carneirinho, uma ovelha ou um pequeno bezerro e fazer caminhar tudo isso? Então, muitas vezes as pessoas pegavam esse animal puro
vendiam, pegavam o valor e levavam as suas moedas para comprar o animal aonde? Em Jerusalém. Então, o problema não era vender o animal em Jerusalém. Mas só para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Quando Jesus chega, e certamente você vai ver isso lá com o Rodrigo, ele chegava ali na parte de baixo, que tinha muitas vendas, ou você podia chegar por esse lado, o tanque de Siloé, e aí você pegava uma grande estrada até lá em cima. Se você hoje for para Jerusalém, você tem hoje um turismo guiado que está debaixo da terra, no piso original onde Jesus andava. Ou então desse outro lado aqui. Mas fato é, quando você subia aquela escadaria para o templo, e você chegava no local do templo, existiam 3 pátios. O primeiro pátio era o pátio dos gentios. O segundo pátio era o pátio das mulheres e dos jovens abaixo de 20 anos. E o terceiro pátio era o pátio onde os homens estavam e onde era lida a lei. E você tinha a parte central onde somente o sacerdote levava. Lembramos que só o sacerdote levava a oferta, e onde estava o altar, a pia e lá dentro o santo lugar e o santíssimo lugar. Então havia esse cenário. Um gentio não podia chegar aonde estavam as mulheres, não podia chegar no local dos homens, não podia. Lembra daquele eunuco que nós já lemos aqui? Ele não podia chegar ali. E eles ficavam lá longe, só para você entender. O levita, ele abria o rolo da lei e as pessoas tinham de ficar em silêncio, só que eram divididos por muros, queridos. Então o que significa? Quando alguém lia a palavra de Deus, ela ficava a uma distância considerável para ouvir a palavra de Deus. Como que um gentio ia ouvir os louvores e a palavra de Deus? De muito longe. As mulheres tinham acesso um pouco maior, os gentios mais longe ainda. Mas o que estava acontecendo no tempo de Jesus? No tempo de Jesus, os cambistas, somados aos sacerdotes, somados aos vendedores dos animais, estavam no pátio dos gentios, fazendo a venda desses animais. E para a gente entender, primeiro que existia uma moeda, que era uma moeda de prata muito pequenininha, que era a única moeda que podia circular dentro do templo. Então as pessoas, elas tinham que levar o dinheiro, por exemplo, a dracma, né? ou o dinheiro romano, porque era greco-romano, pegavam, aí chegavam no templo. O que eles faziam? Eles convertiam a moeda que eles tinham local de trânsito, como o nosso real, vamos dizer assim, a gente tinha o nosso real, a gente tem que chegar aqui na igreja e a gente vai ofertar o dízimo, né, aqui nessa moedinha de prata. E ela tinha que ser trocada. Então eu dava R$10 por 10 moedinhas de prata, local para ser destinado ao templo. Nenhuma moeda de fora podia entrar no templo. Era dedicada a isso. Foi esse tipo de moeda que foi dado a Judas Iscariotes. Por isso que a preço de sangue não podia voltar para cá. Era uma moeda de prata. Então, para nós entendermos, ela precisava ser trocada. E quem trocava a moeda? O cambista. Há um erro nisso? Não há. Só que o problema foi que os cambistas, os sacerdotes e os vendedores de animais, eles estavam em conluio. Eles estavam juntos fazendo um mercado só deles. Ou seja, você só troca dinheiro aqui no templo, você compra os animais fornecidos pelo templo e os sacerdotes liberaram o pátio dos gentios para eles comercializarem ali dentro. O problema não era comprar um animal. Era necessário comprar um animal, só que havia um jogo todo político ali dentro. E os fariseus, os sacerdotes, os saduceus estavam com essa sujeira toda. Mas para piorar, eles estavam escandalizando os gentios, porque naquele local, onde era para estar em silêncio as pessoas, ouvindo mesmo à distância o levita ou sacerdote declarando a palavra de Deus, eles estavam ouvindo: venda um animal, olha a ovelha, e tal. Virou uma casa de comércio. E esse era o pecado, queridos, que Jesus aqui confronta. Então ele tira aquilo que contamina e ele vai limpar o seu povo. E é dito então que Jesus ele pega as cordas, o azorrague faz umas cordas e começa a pesar a mão, expondo o pecado, um chicote que quebra tudo. E Jesus, o seu agir, ele quebra todas as coisas. Querido, Jesus continua fazendo isso. O nosso coração é igualzinho ao coração dos cambistas, dos fariseus e dos sacerdotes. Deus ele vem e nos limpa como a gente fez agora. Senhor, limpa-nos, tira isso do nosso coração. Mas nós abrimos a porta lateral permitindo eles tomarem conta e vão tomando de acesso a acesso. Até no tempo de Asa, ter os ídolos dentro do próprio templo.
Mas Jesus, queridos, ele continua a quebrar, ele continua a nos quebrar, seja com as circunstâncias, como com a sua palavra. Hoje a sua palavra, queridos, é o que nos exorta. Ela mostra o nosso pecado. Jesus continua a falar por meio da sua palavra. E esse contexto aqui de expor o pecado, de mostrar a nossa conduta, é aquilo que ele faz por isso, que eu tenho que pregar a palavra de Deus. Se eu quero ver conversões e pessoas que são eleitas, que a palavra de Deus seja pregada, que Cristo seja anunciado, para que as pessoas venham a temer o Senhor e dizer: Senhor, limpa-me, Senhor, purifica-me, Senhor, lembra-te de mim, porque é só o Senhor quem pode me salvar. Só o Senhor quem, como disse o ladrão na cruz, só o Senhor quem pode me levar para o céu. E é isso que Jesus faz, queridos. Aquele fluxo de pessoas que estavam lá, vendo o Senhor Jesus pegar aquele chicote, eles ficam em temor e percebem, é uma multidão. E Jesus age com autoridade. Ele vai expulsando todos aqueles homens, dizendo: esta é a casa do meu Pai. E, queridos, aqui nós vemos que esse comércio em si não era pecaminoso, mas transformar um local onde Deus deve ser adorado em um local de idolatria, queridos, isso é pecado. Nós vemos, para completar esse segundo ponto, quando Jesus disse: não façais a casa do meu Pai casa de negócios. Deus tem zelo, queridos, por cada um de nós. Nós levamos a marca de Cristo. É tão interessante que o salmista ele fala assim que os ímpios, eles são como, vocês lembram? Eles são como a palha que o vento dispersa. Só que aqueles que temem o Senhor têm o nome de Deus gravado. Nós temos peso. Essa é a figura do salmista. Nós temos peso, nós não somos dispersos. E o Senhor, queridos, ele tem propósito de trabalhar em nós. Então, quando nós somos e abrimos a palavra e somos disciplinados pela sua palavra, queridos, o que nós temos que fazer é, de fato, abaixar as nossas cabeças e dizer: Senhor, nos purifica. Nós temos que entender também que o Senhor Jesus Cristo, ele faz com que nós lembremos de quem ele é. Porque depois de Jesus Cristo fazer isso, você perceba aqui no texto que eles lembraram, os discípulos, naquele episódio: o zelo da sua casa me consumirá. A disciplina, queridos, de Deus é que traz o temor. Uma casa sem disciplina traz indolência. Temos aí a pequena Júlia, temos o Tiaguinho. E a gente sabe, queridos, a gente é adulto aqui, mas vocês sabem que vocês mereceram muitas disciplinas. Eu tenho certeza, quando a gente olha para os nossos pais, a gente sabe que muitas vezes nós merecemos disciplina porque nós somos orgulhosos e arrogantes. E depois a gente tem que rogar a Deus pela disciplina. Mas quando ela vem na casa do Senhor, é para trazer luz. Então os discípulos lembraram de Malaquias capítulo 3, versículos 2, que diz: lembraram que o zelo consome a casa de Deus. Com Deus não se brinca. Nós precisamos viver uma vida correta. Nós precisamos ter um zelo por esse templo. E essa disciplina é para nos colocar realmente na linha. E Deus poderia fazer isso conosco por conta das nossas misérias, mas o Senhor, ele com graça, ele disciplina os seus porque pode haver temor. Foi isso que aconteceu quando ele mandou fogo sobre os 2 filhos de Arão. Foi isso que ele fez com o povo que desobedecia. Esse é o Deus de disciplina. Mas, queridos, mesmo em meio à disciplina, meu quarto ponto, que a incredulidade ela persiste. Porque mesmo depois disso, os fariseus chegaram e falaram: Senhor, dá-nos um sinal. Ali estava um sinal muito claro. Jesus tinha toda a autoridade, mas muitos queriam um sinal. E Jesus então fala para eles: olha, daqui 3 dias, eu vou destruir e vou reerguer esse templo aqui em 3 dias. E eles ainda continuaram sem entender. Jesus depois, mais à frente, disse: um sinal vos dou, o mesmo sinal de Jonas. Jesus, queridos, é claro que ele falava por parábolas, e ele falava aos seus enigmas, aqueles que estavam ao seu redor. Mas aqui, queridos, nós vemos a dureza e a incredulidade de muitos. E uma das coisas que Hebreus nos diz claramente é: não endureçais o coração. Ouça. A gente está trabalhando no livro de Hebreus todas as quartas-feiras no nosso estudo. Os irmãos têm acompanhado, alguns irmãos têm acompanhado. E nós estudamos recentemente, lá no capítulo 4, quando ele fala, no capítulo 3, no capítulo 4, ele fala isso. Olha, não deixe de ouvir, não endureça o coração.
E o último estudo que nós estudamos aqui no capítulo 5, ele fala assim claramente, olha, ele está falando sobre Jesus, sacerdote e tudo mais, só que ele para de novo e fala assim, ei, vocês estão como meninos, vocês não ouvem, vocês estão no leito espiritual, eu estou repetindo, e vocês não ouvem, era para vocês já estarem como mestres, mas porque vocês não ouvem, vocês são meninos, e são levados por qualquer vento de doutrina. E aqui ele não está falando para termo de carreira cristã, ele está falando para pessoas que não têm a comunhão com o Senhor, e continuam partilhando nos mesmos erros, e quase que desviando da fé. Então ele está falando, sabe por que vocês estão desviando? Porque o livro de Hebreus é escrito para pessoas crentes que estão olhando para o mundo, para as perseguições, estão quase desviando. Então a forma de Hebreus é, Cristo ele é suficiente, Cristo ele é grandioso, ele é maior que os anjos, maior que Moisés. Temam a ele, se acheguem, se aproximem a ele, temam. Mas aí depois ele fala, ei, sabe por que vocês não estão se aproximando dele? Sabe por que vocês não se achegam a ele? Sabe por que vocês não vivem uma vida com ele? Porque vocês não ouvem. Vocês são como uma criança. Qual que é o desejo do Senhor para nós? É que a gente amadureça. Queridos, a maior coisa que Deus se alegra é quando a gente amadurece. E o desejo nosso, para a minha vida, para esta igreja, é que a gente amadureça, independente do nosso tempo de cristão, independente de como foi a nossa história, independente da quantidade de anos que você tem como cristão, é que a gente amadureça juntos. Porque a minha casa ela fica mais limpa, mais ajeitadinha quando o Tiago vai amadurecendo. E eu também vou amadurecer na forma de lidar com ele. Assim vai ser com a Julinha, assim vai ser com todos. Queridos, esse é o cuidado do Senhor. Mas aqueles que são incrédulos, eles não ouvem. E Jesus então fala isso, eles permaneceram tolos. Viveram uma vida de pecado, porque o que eles queriam, queridos, era aquilo ali. O coração deles estava duro. Sabe como eles começaram a odiar Jesus? Por conta daquilo ali. Aquele foi o primeiro episódio que eles começaram a odiar Jesus. Porque quebrou aquilo que alimentava o seu ego, o seu status. Porque eles ganhavam dinheiro com aquilo, eles ganhavam status com isso. E eles não ligavam para aquilo que eles estavam fazendo para com os judeus. Mas, eu quero só terminar com alguns pontos. Mas alguns creram. Conforme o meu exemplo aqui agora, é dito por João que, naquele exato momento, os discípulos de Jesus não entenderam. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, 3 anos depois, eles entenderam o que Jesus tinha dito no início do seu ministério e no final do seu ministério. E, queridos, essa é a nossa esperança. Eu queria que você saísse daqui com essa esperança para a sua vida e para a vida daqueles que você tem semeado a palavra de Deus. Continue a semear todo instante, até que brote no coração das pessoas a santa palavra de Deus. Hoje, no primeiro aconselhamento que eu fiz, nós falamos exatamente sobre isso. Pastor, eu não estou conseguindo, mas eu já tenho anos falando com a minha amiga e ela não muda. E eu disse, insta todos os dias. Se ela fugir de você, ore, mas insta. Peça a Deus discernimento, mas insta, porque nós temos um Deus que não desiste do seu povo e um Deus que faz brotar a sua palavra no momento devido. Para a gente finalizar aqui, queridos, o texto nos diz que, para fazer uma ligação ao capítulo 3, é dito que estavam em Jerusalém, muitos viram sinais e creram no seu nome, mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos, porque ele sabia qual era a natureza humana. Queridos, Deus sabe quem crê nele. Deus sabe e conhece corações. Aqueles homens, eles creram, mas foi algo exterior. A gente tem que lembrar, queridos, que o Senhor sabe como está o nosso coração. Eu aqui posso falar aos irmãos, os irmãos tomarem algumas posturas, mas é só o Senhor quem trabalha e conhece corações. É Ele quem vai trabalhar trazendo a exposição das nossas vergonhas. É Ele quem vai dar o fruto bendito, mas só Cristo vê o profundo. Só Cristo pode sondar os corações dos homens. Só Cristo pode trabalhar no coração dos homens. E essa parte final é um alerta para nós. Porque mediante esta palavra que ele diz, ele é aquele que vai restaurar,
A grande pergunta que a gente sai nesse domingo é: nós cremos no Senhor? Porque a gente não consegue enganar o Deus vivo. E aquele que crê no Senhor, queridos, ele vai dar fruto, ele vai dar provas. Aquele que crê no Senhor, ele se entristece com o seu pecado. Ele diz: basta, Senhor, eu não quero permanecer com este templo imundo. Senhor, corrija. Senhor, traga uma limpeza neste ambiente que te pertence. Senhor, me ajude na minha fraqueza. O Senhor não desdenha das orações dos seus.